Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Samuel. Segundo livro, parte 1. Reinado de Davi. Do capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 13. Transporte da arca para Jerusalém. Davi reuniu de novo todo o escol de Israel, ou seja, 30.000 homens, e pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baalé de Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Colocaram a arca de Deus num carro novo e levaram-na da casa de Abinadab, situada na colina. Oza e Áquio, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Oza ia junto da arca de Deus e Áquio marchava diante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam com todo o entusiasmo diante do Senhor e cantavam acompanhados de harpas e de cítaras, de tamborins, de sistros e de símbalos. Quando chegaram à eira de Nacom, Oza estendeu a mão para a arca do Senhor e susteve-a, porque os bois tinham escorregado. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Oza, feriu o Deus por causa de sua imprudência, e Oza morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Davi contristou-se por ter Deus feito essa brecha, ferindo Oza, e por isso chamou aquele lugar de Feres Oza, nome que traz ainda hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como entrará a arca do Senhor em minha casa? E não quis deixá-la entrar em sua casa na cidade de Davi. Mandou levá-la para a casa de Obed-edom de Gete. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom de Gete. E o Senhor abençoou com toda a sua família. Foi anunciado ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi então Davi e fê-la transportar da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, no meio de grandes regozijos. Quando os carregadores da arca do Senhor completavam 6 passos, sacrificavam-se um boi e um bezerro cevado. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido com um efode de linho. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando a trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor e desprezou-o em seu coração. A arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no centro do tabernáculo que Davi construíra para ela, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Terminadas essas cerimônias, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e distribuiu a toda a multidão do povo de Israel, tanto aos homens como às mulheres, a cada um bolo, um pedaço de carne e uma torta. E retirou-se toda a multidão, indo cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a família, Micol, filha de Saul, veio-lhe ao encontro e disse-lhe: Como se distinguiu hoje o rei de Israel, dançando-se em espetáculo às servas dos seus servos e descobrindo-se sem pudor como qualquer um do povo. Foi diante do Senhor que dancei, replicou Davi, diante do Senhor que me escolheu e me preferiu a teu pai e a toda a tua família para fazer-me o chefe de seu povo de Israel. Foi diante do Senhor que dancei, e me abaixarei ainda mais, e me alvitarei aos teus olhos,
mas serei honrado pelas escravas de que falaste. E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. Promessas de Deus a Davi. Ora, tendo o rei Davi acabado de instalar-se em sua residência, e tendo-lhe o Senhor dado paz, livrando-o de todos os inimigos que o cercavam, disse ele ao profeta Natã: Vê, eu moro num palácio de cedro e a arca do Senhor está alojada numa tenda. Natã respondeu-lhe: Pois bem, faze o que desejas fazer, porque o Senhor está contigo. Mas a palavra do Senhor foi dirigida a Natã naquela mesma noite e dizia: Vai e dize ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor: Não és tu quem me edificará uma casa para eu habitar. Desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, não habitei casa alguma, mas, qual um viandante, tenho me alojado sob a tenda e sob um tabernáculo improvisado. E em todo esse tempo que andei no meio dos israelitas, falei eu porventura a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Dirás, pois, ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei-te das pastagens onde guardavas tuas ovelhas, para fazer de ti o chefe de meu povo de Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos e fiz o teu nome comparável ao dos grandes da terra. Designei um lugar para o meu povo de Israel. Plantei-o nele e ali ele mora, sem ser inquietado, e os maus não o oprimirão mais como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. O Senhor anuncia-te que quer fazer-te uma casa. Quando chegar o fim de teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti a tua posteridade, aquele que sairá de tuas entranhas, e firmarei o meu reinado. Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de homens. Mas não lhe tirarei a minha graça, como a retirei de Saul, a quem afastei de ti. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim, e o teu trono está firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa revelação. Oração de Davi. O rei Davi veio apresentar-se ao Senhor e disse-lhe: Quem sou eu, Senhor Javé, e quem é a minha família, para que me tenhais trazido até aqui? E como se preocupasse pouco aos vossos olhos, Senhor Javé, fizestes promessas à casa de vosso servo, para tempos futuros. Acaso isso é normal para o homem, Senhor Javé? Que poderia acrescentar ainda Davi? Vós conheceis o vosso servo, Senhor Javé. Conforme a vossa palavra e segundo o impulso do vosso coração, fizestes todas essas grandes coisas para manifestá-las ao vosso servo. Por isso sois grandes, ó Senhor Javé. Ninguém é semelhante a vós, e não há outro Deus fora de vós, segundo tudo o que ouvimos dizer. E que povo há na terra semelhante ao vosso povo de Israel, a quem seu Deus veio resgatar para que se tornasse o seu povo, dando-lhe um nome, operando em seu favor grandes e terríveis prodígios e expulsando diante do seu povo resgatado do Egito as nações com os seus deuses? Estabeleceste solidamente o vosso reino de Israel para ser eternamente o vosso povo, e vós vos tornastes o seu Deus, ó Senhor. E agora, Senhor Deus, cumpri para sempre a promessa que fizestes a respeito do vosso servo e da sua casa, e fazei como dissestes. Então será para sempre exaltado o vosso nome, dirão: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E permaneça estável diante de vós a casa de vosso servo Davi, porque vós mesmo, ó Senhor dos Exércitos,
fizestes ao vosso servo essa revelação. Eu te construirei uma casa. Por isso, o vosso servo atreveu-se a dirigir-vos essa prece. Agora, ó Senhor Javé, vós sois Deus, e vossas palavras são a mesma verdade. Pois que prometestes ao vosso servo esta graça, abençoai desde agora a sua casa, para que ela subsista para sempre diante de vós. Porque sois vós, Senhor Javé, que falastes, e graças à vossa bênção, a casa do vosso servo será abençoada para sempre. Diversas guerras. Depois disso, Davi bateu os filisteus e os submeteu, tirando-lhes as rédeas do governo. Depois bateu os moabitas e mediu-os com uma corda, fazendo-os deitar-se por terra. 2 medidas de corda para a morte e 1 medida plena de corda para a vida. Os moabitas tornaram-se súditos de Davi e pagaram-lhe tributo. Davi derrotou em seguida Hadadezer, filho de Roob, rei de Soba, quando este foi estabelecer o seu exército junto do rio. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria e cortou os jarretes de todos os cavalos de carros, dos quais somente reservou 100. Os arameus de Damasco, tendo vindo em socorro de Hadadezer, foram feridos por Davi, que abateu 22.000 deles. Feito isso, estabeleceu guarnição em Arão de Damasco, e os arameus tornaram-se súditos de Davi, pagando-lhe tributo. Desse modo, o Senhor fazia que Davi triunfasse em toda parte por onde ia. Tomou Davi os escudos de ouro que pertenciam aos soldados de Hadadezer e levou-os para Jerusalém. De Bete e de Berote, cidades de Hadadezer, levou ainda bronze em grande quantidade. Ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi tinha desbaratado o exército de Hadadezer, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e felicitá-lo por ter combatido e vencido Hadadezer, pois este era inimigo de Tou. Adorão levou a Davi muitos presentes em prata, ouro e bronze, que o rei consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro de todos os povos que subjugara: Edom, Moabe, os Amonitas, os Filisteus, Amaleque e ainda o espólio de Hadadezer, filho de Roob, rei de Soba. Voltando de sua vitória sobre os arameus, Davi aumentou ainda o seu renome, vencendo 18.000 edonitas no Vale do Sal. Estabeleceu então governadores em Edom, e todos os edonitas tornaram-se súditos de Davi. E assim o Senhor fazia com que Davi triunfasse em toda parte por onde ia. Reinava, pois, Davi sobre todo o Israel, e praticava a justiça e a equidade para com todo o seu povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailud, era o cronista. Sadoc, filho de Actob, e Aquimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Saraias era escriba. Banaías, filho de Jojada, comandava os cereteus e os feleteus. Os filhos de Davi eram sacerdotes. Davi e Mefibosete. Davi disse: terá ficado alguém da casa de Saul a quem eu possa beneficiar em memória de Jonatas? Ora, havia na família de Saul um servo chamado Siba. Levaram-no à presença de Davi, que lhe disse: és tu mesmo, Siba? Para servir-te, Senhor, respondeu ele. Tornou o rei: haverá ainda alguém da família de Saul a quem eu possa fazer misericórdia da parte de Deus? Há ainda um filho de Jonatas, respondeu Siba, paralítico dos 2 pés. E o rei perguntou: onde está ele? Siba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodabar. E o rei mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodabar. Quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, prostrou-se com o rosto por terra. Davi disse-lhe: Mefibosete. Para servir-te, respondeu ele. Davi disse-lhe: não temas, quero fazer-te bem em memória de teu pai Jonatas, e te restituirei todos os bens de Saul teu avô. Comerás à minha mesa. Mefibosete prostrou-se.
dizendo: quem é o teu servo para que dês atenção a um cão morto como eu? O rei chamou Siba, o servo de Saul, e disse-lhe: tudo que pertenceu a Saul e a sua casa eu darei ao filho do teu senhor. Lavrarás a terra para ele, tu, teus filhos e tua gente, e levarás o produto de teu trabalho para servir de alimento à família de teu senhor. Quanto a Mefibosete, o filho do teu senhor, ele comerá sempre à minha mesa. Ora, Siba tinha 15 filhos e 20 escravos. Siba disse ao rei: teu servo fará o que o rei, meu senhor, lhe ordenou. Mefibosete comia, pois, à mesa do rei como um de seus filhos. Tinha ele um filho menor chamado Mica. Todos os que pertenciam à casa de Siba estavam a serviço de Mefibosete. Este habitava em Jerusalém, pois comia todos os dias à mesa do rei e era paralítico dos 2 pés.